O que você vê é um reflexo seu, de um conteúdo mental que está em você e que você não quer ver. Ok? Seria importante que todo mundo participasse, que todo mundo falasse se está entendendo ou não. Porque é uma aula bem importante. Por aí vocês vão ter vários capítulos do Evangelho. Por exemplo, porque Jesus pede para se perdoar, porque ele pede para ser misericordioso, porque ele pede para ser puro de coração, porque ele pede para a gente ser humilde. Está tudo nesse contexto. Então, a nossa mente é que nem essa foto aí. Ó. É um espelho virado para fora, refletindo os nossos conteúdos mentais. Okay? Que, por lei de afinidade, se associa às outras mentes que pensam iguais. Até aí tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então, a mente é um espelho da vida, é um espelho que reflete os conteúdos mentais que nós estamos aprisionados. Por ora, é os que nós estamos aprisionados. Podemos refletir, por exemplo, o pensamento de Deus, porque nós somos o reflexo da mente de Deus. Então, a gente pode refletir qualquer conteúdo, mas como nós estamos aprisionados, como vocês viram na primeira aula, né? Os nossos pensamentos passam pelos conteúdos que a gente está aprisionado e eles refletem na mente, buscando associação. Tudo bem? Até aí tudo bem? Todo mundo está compreendendo? Ô, Jorge, Oi. então quer dizer que as outras pessoas veem em mim é o reflexo delas e que eu vejo, o que eu vejo das outras pessoas é o meu reflexo, é isso? É espelhado, não é? São iguais. Nós vamos explicar para frente. Você vê o teu próprio reflexo nela e ela vê o reflexo dela em você. Que vocês, na verdade, têm o mesmo reflexo, mas não sabem. Vamos Então, esperar mais nós para vamos frente. explicar isso, inclusive, com a briga de casal, etc, etc. Vamos só continuar aqui. Próximo. Eu queria saber se todo mundo entendeu esse começo. A mente reflete. A mente é um espelho que está virado para fora, refletindo os conteúdos que há na mente. Então, aí o Emmanuel já diz, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que, arrancado do vento obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, nós somos um espelho, só que nós estamos lá enterrados na terra, né? A nossa mente, ela espelha o orgulho e o egoísmo, mas ele diz, ela pode espelhar o pensamento de Deus. E por isso que o Cristo trouxe os ensinamentos dele. Para que a gente tenha esse conteúdo mental, para a gente poder refletir. Refletindo no conteúdo mental superior, eu vou me relacionar com espíritos superiores, que eu vou também receber o reflexo dele. Próximo. Então, o Emmanuel continua. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar e sublimar. Então ele diz, o cérebro é porque pelo cérebro vêm os pensamentos, né? Tá? Então, cria as ondas. Então, o coração é a face. Porque lembra que o sentimento vem primeiro, depois vem o pensamento, né? E esse pensamento, esse sentimento, pensamento é o que move tudo. A partir do conteúdo preexistente, que são aqueles conteúdos que nós falamos na primeira aula, que nós estamos aprisionados. Então, a partir desses conteúdos, a gente cria, transforma, destrói, refaz, agrisola e sublima, a partir da nossa vontade. Mas esses conteúdos que estão lá, eles são informações para nós. E mais para frente nós vamos ver o que a gente faz com isso. Até aqui tudo bem, gente? Gente, tudo bem?
É aqui, tudo bem, amigo. Então, vamos lá. Próximo. Então, todos nós somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito mental. Tudo é circuito, precisa entender isso, não é? Então, você pode fechar um circuito de uma pessoa para outra, no caso de um casal. Você pode fechar um circuito num campo familiar, onde tem tio, tias, avós, avós, desencarnado, encarnado, e também pode se fechar um circuito maior. Então, tudo é um circuito dentro do campo que você está trabalhando. Você pode fechar um circuito com Jesus, não é? Então, a partir do momento que você fecha um circuito, você é envolvido pelaquela onda mental, pelos pensamentos, pelaquela energia daquele circuito. Que ele diz ali, categorizamos bons ou maus conforme o nosso sentimento e pensamento, que, no fundo, constituem cargas eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós impregnados de recursos, felizes ou infelizes, como lhe marcamos a roda. Então, a partir de que a gente fecha um circuito, não é? A gente vai pensar, sentir e agir conforme aquele circuito, o conteúdo daquele circuito. Então, se eu penso só coisa errada, em ciúme, 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 ou inveja, inveja, ou se eu me irrito o tempo todo, ou se eu sou maledicente, é o circuito que eu estou fechando, com todos que estão envolvidos. E aí, todos esses circuitos voltam para mim com a influência maior ainda carregado de toda essa energia que ele dá. Mas é um circuito. Próximo. Por aí a gente pensa a responsabilidade, gente, do pensar, não é? De como a gente tem pensamentos durante o dia que a gente não para observar, a gente não para o pensamento para analisar, para discernir sobre ele, e aí tem várias consequências nisso aí. Então, é necessário parar esse pensamento, olhar para ele. Você está refletindo ele num campo e você vai receber um retorno desse campo. Toda ação que você faz contra o campo, você recebe uma reação do campo. Então, é necessário estar atento a isso. Então, o Emmanuel continua dizendo, a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução ou acrisolamento, purificação, encontra os reflexos de si mesmo, aí dentro dos princípios de ação e reação funcionalizados. Então, nós estamos no meio de... Todo mundo está fazendo criações mentais e está refletindo essa criação mental, não é? Que se encontram dentro da gente, que elas podem ser boas ou ruins, cada um vai dizer qual é que é. Então, todo mundo está refletindo alguma coisa de si mesmo, daquilo que realmente ele é, daquele conteúdo que ele está aprisionado. O tempo inteiro você está emitindo esses reflexos. Então, quando você age dentro de um campo, o campo reage para você. Então, você faz assim, você tem um pensamento ruim no trabalho. Alguém no trabalho, seu chefe, alguém vai achar ruim com você. Ou mais pessoas vão achar ruim de você. Você refletiu um conteúdo da sua sombra e a própria sombra sua volta contra você. Não é? Dizendo, olha, não faça esse conteúdo aí, é você mesmo. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado com o pensamento, com a qualidade do pensamento, com o que você está pensando. Isso tem consequências enormes. Próximo, Helena. Então ele diz, respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Por ela estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, vamos entender isso.
O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, todas as nossas situações, casamentos, trabalho, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, a casa que a gente mora, o lugar que a gente está, são do reflexo mental que a gente tem. Tudo que você é, que você faz, vem a partir do reflexo mental, dos conteúdos mentais que você está refletindo. A partir daí você vai criar, vai plasmar a sua vida. Então, seu corpo físico, o teu marido, a tua mulher, teus filhos, tudo faz parte do reflexo mental. E tudo é informação para você. Então, todos os dias que você está fazendo, que você está vivendo, é um reflexo mental. Que ele vem por imagens. Quando você pensa no problema, você pensa na pessoa, né? Não gosto de fulana. A imagem da fulana vem na sua cabeça. Então, essa imagem é que ele diz, por essa imagem que você está projetando, você está recebendo a mesma imagem. Porque aquela imagem é tua, é um reflexo teu. Então, você olha para o seu marido e fala, não gosto do meu marido. Não é? Na verdade, você não gosta da sombra que é sua, que seu marido está te mostrando. Ok? Próxima, Helena. Eu não sei, gente, vocês estão entendendo, né? Mas se não tiver, levanta a mãozinha, ou pode entrar a qualquer momento. Aí eu não sei levantar a mão aqui no notebook, então eu vou falar, vou me intrometer. Então, vai falando. Então, na verdade, a gente poderia, deve talvez usar essas informações como autoconhecimento, né? Porque Sim. aquilo que eu vejo no meu marido, por exemplo, que me desagrada, é aquilo que eu tenho em mim e que eu não gosto, que eu não aceito, que eu me recuso a ver. Então, Exatamente. é uma informação muito boa, né? É Eu um acho que tanto... reflexo teu. Sim, Aquilo que você vê nele é um reflexo teu, de uma sombra que você está escondendo através de uma máscara e você não quer ver, você não quer olhar. Então, mas ele tem a mesma sombra que você. Isso aqui é legal. Ele não é diferente, ele é igual. por isso que nos Mas ele, atraímos. isso. Aí ele vai dizer que não gosta de você, não gosta do comportamento. Você vai dizer que não gosta do comportamento dele. Ou então pode ser diferente. Vamos supor que ele viva a sombra, não é? Ele vive a sombra. Ele é mulherengo, ele bebe, ele sai qualquer hora, ele não te dá atenção. E aí você diz assim, pô, o cara lá não está com nada, né? Mas, na verdade, ele está vivendo a sombra, que é a mesma sombra tua, mas que você não gosta, porque você reprime. Você usa uma máscara, não é, para mostrar aquilo que você não é. Então, é porque E, na essas... verdade, ele vive a sombra, não é? Entendeu? A personalidade dele é aquela sombra. E a tua não. A tua é uma máscara escondendo a sombra. Então, os Então, dois ficam no embate. o que ele vive nessa questão de ser mulherengo, por exemplo, o que ele vive, ser mulherengo, beberrão, boêmio, sei lá, ele está vivendo a sombra. A E eu sombra. tenho essa mesma sombra dentro de mim, mas faço de conta que não tenho, uso uma máscara como se eu fosse uma pessoa boa e fico criticando ele, certo? Exatamente. Certo. E é um reflexo teu. Por isso que é um reflexo. Os dois estão refletindo o mesmo conteúdo, por lei de afinidade, mas E cada um no seu momento, não é? E as questões, vamos olhar para o outro lado agora, né? E as questões de simpatia, por exemplo. Às vezes a gente chega num ambiente de trabalho, qualquer lugar, e a gente tem uma simpatia muito grande com uma pessoa que a gente acabou de ver. Então, é porque talvez eu esteja vendo nela algo que eu goste em mim, a recíproca também é verdadeira? Também é verdadeira. Você vê um reflexo teu. Sempre, em todas as situações. Olha, que estranho. Então, ele Estranho e diz ali, interessante. o reflexo moral mora no alicerce da vida. Então, a base de tudo que você vê e faz tem um reflexo teu. Muito interessante. Tudo. Uma excelente oportunidade de autoconhecimento, né? Apenas, né? Eu acho que isso já é uma grande coisa, né?
Por aí você vê a necessidade do perdão. Quando Jesus fala perdoa, por que você perdoa? Porque quanto mais você critica a sua sombra, mais prejuízo você tem para você mesmo. Porque a tua sombra ela fica mais agitada, ela fica mais descontrolada. E a máscara tem que se fixar mais, o que dificulta a tua evolução. Sim, Então, por isso que não julgue ninguém, né? Não critique ninguém, porque você está criticando você mesmo. Você não está criticando o outro, você não pode criticar. Aliás, você pode criticar o outro, mas o outro pode não receber a sua crítica. Você só é senhora, um Deus dentro do seu mundo. Lembra? O que é o Espírito? Deus, unidade, totalidade e individualidade. Dentro do teu mundo, você é um Deus. Você pode fazer o que quiser dentro da sua unidade. Mas você não tem poder na unidade do outro. sim. Mas eu posso Então, fazer um bom uso da informação que o outro me dá, obviamente, que é o meu reflexo. porque é você, é um reflexo. Sim, sim. Uhum. É um instrumento de Okay? Deus, na verdade, está ali, né, como instrumento, né? Ele Na está ali verdade, te quanto trazendo. mais eu critico, quanto mais eu detesto, digamos assim, talvez eu esteja potencializando essa sombra dentro de mim, né? Fazendo crescer cada vez mais. Chegando ao ponto, às vezes a pessoa se irrita tanto, ela critica, se irrita tanto que perde as estribeiras, porque já chegou no seu limite, né? Que a sombra já cresceu tanto que tomou conta, né? Porque ou você perde o emprego, ou você vai se separar, ou você vai bater um no outro. Sim, Alguma coisa vai acontecer. Ou vão ficar um obsidiando o outro por várias encarnações. Não é? Viram inimigos. E essas coisas começam assim. Por isso que, se você olhar, é tudo você. Você sim, não pode fazer nada para o outro. Então, não adianta ficar séculos e séculos brigando, nem se separando, nem nada. O que precisa fazer é refazer a unidade. Aquilo é um fragmento teu que ele está descontrolado, ele está perdido porque você não quer olhar para ele, você não quer cuidar dele, você não quer amá-lo, você não quer trazer ele para o seu coração, você não quer levar a luz até ele. Então, ele fica descontrolado o tempo todo, não é? Reagindo contra qualquer ação que você faz. E aí sim, você se desequilibra mais. Você se desequilibrando mais, você aumenta a energia da sombra, você piora a situação. E aí o quadro avança para uma série de situações obsessivas, de um matar o outro, tudo acontece a partir daí. E, na verdade, você está fazendo tudo para você mesmo. E o outro está fazendo tudo para ele mesmo. E todo mundo vai ter que voltar depois para refazer a trajetória, até encontrar o amor. Não é? sim, Aí, quando você se ama, você pega o fragmento e você refaz a unidade. Você refazendo a unidade, não está no Evangelho? Até estava conversando com a Tati hoje. Os pacíficos serão considerados filhos de Deus. Quando você pega os fragmentos que estão em luta e se pacifica com eles, você refaz a unidade. Quando você refaz a unidade, você é considerado filho de Deus. Aí ele diz: os puros de coração verão a Deus. Quando você não tiver mais raiva, mais ódio da sua sombra, você verá a Deus. Você será filha de Deus. Veja como o evangelho faz sentido agora. sim. Ô, Jorge, Ah, desculpa estar te atrasando talvez, mas como que, na prática, como eu lidaria, por exemplo, vamos supor nessa questão, vamos supor que meu marido seja esse mulherengo ali, essa coisa que eu detesto, né? Então, agora eu já ah, sei que isso está em mim, certo? É o meu certo. reflexo que está ali. Como eu lido com isso nesse momento? É olhar para ele e compreender que sou eu ali e que eu preciso me aceitar, preciso compreender, preciso abraçar essa minha parte. Como é que eu faço isso na prática? Assim, é Bom, só com esse trabalho mental? ele é ele. Você é você. Certo, Você tem uma informação de um conteúdo seu que você está refletindo, não é? É um conteúdo seu, mas ele é seu, que você está escondendo. Então, a primeira coisa é aceitar que você é desse jeito e se amar a partir desse jeito. E procurar buscar o autocontrole e o autodomínio desse impulso, não é? Amando ele,
sendo misericordiosa, não fugindo do problema, não fixando mais. Quanto mais fixa a máscara fica, mais difícil fica de resolver o problema, né? Lembra lá da parábola do filho pródigo, do cair em si? Aquele que vive à sombra está mais próximo de cair em si, de voltar para a casa do pai. Aquele que fixa a sombra, ele tem mais dificuldade, não é? Sim. Todo o evangelho é assim, quando ele fala dos sacerdotes, ele fala dos fariseus, ele considera isso a máscara, né? E aqueles que ele ajudavam, os estropiados, os ladrões, tal, era a sombra, e ele era a luz. Então, você precisa amar a sua sombra, saber que ela é você, ela faz parte da sua totalidade, não é? Agora, como você faz com ele, não é? Você vai aceitá-lo também como ele é e saber que ele tem os mesmos problemas que você. Aí entra a compaixão, né? A aceitação mútua. Quando você refletir a aceitação, não é? Quando você refletir a bondade para com ele, aceitando ele do jeito que ele é, sem julgar, sem criticar, sem ter nenhuma expectativa de que ele melhore ou que ele se modifique, mas simplesmente aceitando exatamente do jeito que ele é e amá-lo de todo o seu coração, aí ele melhora Mas nem um bom também. conselho, Hã? nem um bom conselho vale nessa situação assim? Que seja bondoso, caridoso, tentar assim, não vale, deixar tudo como está e aceitar? Tudo é válido, tudo depende de como você vai fazer. Ah, Okay? tá. Se você vai dar um conselho, porque ele te deu uma abertura no momento correto, que ele está calmo, e você enche seu coração de amor e bondade, você não vai ali se sentindo superior, nem vai ali exigindo que ele mude, ou que ele troque o comportamento, ou não vai ali fazer nenhuma crítica, mas você vai entregar seu coração com bondade e dizer para ele algo que o ajude, aí é válido. Jorge, a Claudine quer falar, tá com a mãozinha levantada. Que bom. Eu também quero ouvi-la. Hum. Oi, amigo, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu estava, não exatamente sobre o que vocês estavam falando agora, mas sobre o circuito todo que tu estava explicando da dinâmica, né, do campo e da nossa criação. Eu comecei a fazer sentido, assim, quando eu lia os livros do Pietro Baldi, que ele falava que ia chegar um momento que a gente conseguiria ver antes, né, ou prever as situações, que é um pouco no refazer a trajetória que tu falou ali no final. E agora é muito claro isso, né, porque vendo esses reflexos e a informação que a vida nos traz, é possível saber o movimento lá que originou, né, qual foi o sentimento, enfim, tudo que ocasionou aquela situação que está naquele momento sendo difícil, né? Então aí tá o prever o futuro, a previsão do futuro, né? O ver. Agora eu comecei a Perfeito. entender assim E a você já sabe linha. o final da trajetória também, porque se o processo é dualístico, né? E você está vendo Sim, a parte da sombra, aí você sabe a parte da luz que você vai usar. Aí você já sabe o final também. sim, é como se você consegue, que na verdade não é um futuro, né? É você usar a tua capacidade mental para o presente ali. O futuro, na verdade, é só o novo presente O da, futuro está no presente e o da, no, passado da também. isso mas Agora, obrigada. você está escolhendo reviver o passado e você Isso, dispensa o futuro. Aí o futuro, que é a energia, vai para a sombra também, lembra? Deus faz sim, chover sobre os justos e os justos, sobre os maus e os bons, do mesmo jeito. Não é? Então a energia está vindo. Só que aquele que está desperto, ele pega a energia e ele evolui. Aquele que não evolui, a energia vai para a sombra, aumenta a sombra. Né? Porque você pega aquela energia e você usa o mesmo pensamento. né? Sim, Então você piora. porque pela visão do fragmento é muita ilusão, né? É muito fácil você se aprisionar e continuar ficando ali vivendo só daquela perspectiva ali. Perfeito. Mas obrigada, era só para compartilhar esse encaixe que deu lá com os outros assuntos. Se nós fôssemos, estivesse na escola, ia dar um 10 para você, tá? Mas como não estamos.
O Parabéns. Choquito. Choquito. Bem lembrado, Choquito faz tempo, hein? Ontem nós estávamos lembrando, Claudinho, ontem não, na segunda-feira, que nós fomos jantar com a Maria Laura, né? E a Juliana. Foi aniversário dela, né? E aí, nós estávamos lembrando que faz 10 anos que a gente estuda junto, sabia disso? Nossa, eu já tinha perdido as contas e não lembrava mais se era 8, se era 6, 10, então. 10 anos, 10 anos. Band, velho. Jorge, a Fabrícia quer Oi. falar, tá? Tá bom? Pode falar, Fabrício. Oi, gente. Olha só, Jorginho, eu não sei como é que tá a tua aula e o ritmo, e eu também tive que sair um pouquinho para ajudar o Yuri ali nos deveres, então eu queria dar um exemplo, mas não queria te atrapalhar, tá? Queria que a aula fluísse, eu acho que tem bastante conhecimento para passar hoje. Só que ficando entre a Helena e a Clô, sabe? A fala da Helena e a fala da Clô. Então, não sei se é viável dar um exemplo agora, senão eu deixo para frente. Como é que tá a tua fluidez aí? Não, comigo está tudo bem. Pode ficar à Ah, vontade. Você que está tá. preocupada, né? É, Você está é, refletindo um conteúdo de preocupação, não sei por quê. tá. Não, assim, ó. É um exemplo para encaixar na aula de hoje, ver o que para a gente trabalhar esse exemplo, talvez no conteúdo de hoje. Eu estava trabalhando, lembrei da aula, eu falei, vou rapidinho pegar o ônibus, porque no ônibus não pega o Wi-Fi, não funciona os dados móveis para começar a assistir a aula. Então eu queria chegar a tempo para usar o Wi-Fi aqui de casa. Aí parei no ponto de ônibus, vim caminhando e cheguei, né? Enfim. Aí aqui o Zé fazendo a janta, aí o Zé assim, tu veio de ônibus? Aí eu assim, sim. Dele, mas como que eu não te vi? Eu disse, porque eu parei na biblioteca. Dele assim, mas o teu guarda-chuva nem tá molhado? Aí eu respondi, assim, exatamente nessas palavras. Me poupe, né? Tá com desconfiança pra cima de mim? Daí eu peguei o guarda-chuva e sacudi. Falei, tá aqui, tá molhado. E fiquei brava, já me irritei, fui tomar banho. Onde já se viu, né? Eu dei motivo no passado para desconfiar, mas agora não. Tá. Aí passou o estresse lá no banho e tal, aí voltei, fui para dar falei, agora eu posso dar um beijo. Eu falei dele assim, mas eu tô sujo. Aí pegou e saiu bravo, foi levar a Flávia para academia. Então olha só que legal, né? Então esse exemplo de onde que está colocada a projeção mental nisso, onde que está a insegurança. Aí eu fiquei ouvindo o exemplo da Helena, ouvindo um pouco da aula e tal, e dei uma pausa ali para ajudar o Yuri. E aí eu fiquei encorajada de trazer esse exemplo ao vivo e a cores e gravado para poder explorar um pouquinho. Aí, se quiser explorar, tudo bem. Se quiser tocar e deixar para o final, tudo bem também, tá? Tá. Nós temos um exercício que vai falar sobre isso. Então, vamos deixar mais para frente, tá? Porque nós temos 4 exemplos aí na frente, de casos, e vai ter um que se encaixa bem no teu aí. Aí vamos dar um exemplo prático, tá bom? Tranquilo. Mas vocês dois estão refletindo o mesmo conteúdo, né? Você vê que você se irritou, foi para lá. Quando você voltou, ele se irritou e foi para lá. Vocês estão refletindo o mesmo conteúdo, um é espelho do outro. Não tem ninguém melhor. Agora, qual conteúdo vocês estão refletindo que é igual? Não é? Os dois estão refletindo o conteúdo. O mesmo conteúdo. Um é espelho do outro. Um está espelhando o outro. E estão em luta. Compreende? Um acha que é melhor que o outro, mas não é. Estão refletindo o mesmo conteúdo. Calma que eu estou anotando e rindo de nervosa aqui, tá? Mas tudo bem, estou indo. Tá. Então tá. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá, Helena, próximo. Já paraste para pensar que isso aqui é da psicografia da Tati Rocha, né? Do Espírito Amigo. E o Espírito Amigo ele diz assim, já paraste para pensar que tudo que chega a ti são reflexos de sentimentos e pensamentos teus? Aí tá, Fabrício. Todas as reações do Zé são reflexos teus. Todas as tuas reações para o Zé são reflexos dele. Um está espelhando o outro. E assim é todo mundo. É com o chefe, é com a sociedade, é no grupo social que você fala, é na igreja que você frequenta. Aonde você estiver, você vai estar refletindo, né? Sentimentos e pensamentos teus para aqueles que são iguais a você.
que vão refletir a mesma coisa para você. Um vai espelhar o outro. O campo espelha você, você espelha o campo. Então, vamos lá. E aí, de novo, Espírito Amigo, pela psicografia da Tati Rocha. Que chique, né? Espírito Amigo, pela psicografia da Tati Rocha. Teu lar, teu corpo físico, tuas doenças, as pessoas com que convives, teu trabalho, tudo isso são reflexos de seus sentimentos e pensamentos. E envio a todo momento uma prévia do que se passa dentro de ti. Não para te condenar, mas para fazer com que conheças onde estamos, emperrado e precisa avançar. E por acaso fazes isso? Ou te melindras, até mesmo te colocas para baixo, quando ouves o que não queres, ou recebe diferente daquilo que imagina. Como é que vocês fazem? Então, tudo é reflexo teu. Tudo. E tudo é uma informação do que está acontecendo dentro de você que você não quer ver. Esse é que é o problema. E aí ele fala, tu te melindras, aí a Fabrícia se melindrou. Depois o Zé se melindrou. Não é? Te colocas para baixo, quando algo acontece diferente daquilo que você pensa, mas é um reflexo teu. Como é que vocês estão lidando com os seus reflexos? No trabalho, nos relacionamentos de namorado, marido e mulher, na família, no grupo social que você faz parte, na igreja ou no centro espírita que você trabalha. Como é que você está reagindo aos teus próprios reflexos? Ninguém quer falar? Então, tá bom. Próximo, Helena. Não, eu quero falar. Na verdade, não sei se sou só eu, né, mas eu acredito que ainda em mais de 90% das situações eu nem me dou conta, né? Não me dou conta que só isso sou eu, não penso assim ainda, né? Claro que a gente vai amadurecendo a ideia, mas eu vou, por exemplo, no dia de hoje, né? Falando no dia de hoje, foi um dia que eu passei, agora eu estou enxergando isso, eu passei em branco nesse quesito. Em branco no sentido assim que em nenhum momento eu parei para analisar os meus pensamentos ou refletir sobre nada, sabe? Foi um dia assim, nesse passado em branco nesse sentido, porque foi um dia tão intenso, em encontro ali com a mãe, meu irmão, meu pai, enfim, né, tudo aí circulando. Não analisei aquilo, todas aquelas situações como um reflexo meu. Em nenhum momento eu fiz isso hoje. Então, eu acho que eu ainda, né, falho muito nesse quesito de estou perdendo muitas oportunidades, né, de amadurecer, de evoluir com tantas informações que a vida vem me dando, né, no dia a dia. E compartilhar com vocês também, engraçado, sobre a tal da sincronicidade, porque ontem, ainda em casa, né, eu ouvi uma palestra, eu gosto muito da Lucilena Galvão, que é uma filósofa muito interessante, e ela tem uma palestra nova, uma das novas dela, que ela fala justamente isso, assim, dos avisos, né, dos símbolos, das mensagens que a vida nos dá diariamente. Claro que ela não fala da espiritualidade, ela tem uma outra conotação, mas ela fala bem isso também. E aquela pessoa que está ali, que eu não gosto, ela usa bem essas palavras, justamente o que há em mim que eu não quero ver, que eu não aceito, eu não gosto, né? Então, ouvi falar disso ontem, mas não usei no dia de hoje. Estamos aqui falando disso também agora, né? Eu acho que é bem interessante. A gente, na verdade, perde muita oportunidade. Muita, muita no decorrer do dia. Não sei se sou só eu, mas eu tenho muito que amadurecer ainda, né? Muito que abrir meu olho e aproveitar todas as informações que a vida tem me enviado diariamente. É isso. Muito bom, Helena, mas tem informação em todo lugar, gente, tá? Por exemplo, outro dia eu estava pensando assim, puxa vida, aquela pessoa não compreende, né? Aí eu parei para pensar e falei, não, isso é um reflexo meu. Eu é que não compreendo que aquela pessoa não tem condição de entender o que eu estou dizendo.
Veja como é diferente, como realmente é um reflexo meu. Eu quero forçar uma pessoa a compreender algo que eu estou falando para ela, mas ela não tem condição. E eu culpo a pessoa, não é? E fico bravo com ela. Puxa vida, aquela pessoa não me compreende. Falou, não, eu é que não compreendo, que ela não tem condição de entender. E assim é tudo na vida, tudo é informação sobre nós mesmos. A questão é que muito de nós não quer ver a informação, não quer olhar para ela. Sabe? É muito mais fácil, como diz ali, condenar, se melindrar, criticar o outro, julgar, jogar a pedra no telhado dos outros, né? Mas olhar para si, identificar isso e querer transformar é um trabalho que poucos estão fazendo. Mas não tem jeito, tudo somos nós, não é o outro. O outro é uma outra individualidade. O que está acontecendo no meu universo sou eu, não é o outro. Os meus fragmentos estão em revolta, estão em luta, minha sombra está descontrolada. Eu preciso refazer a unidade. E ela só pode ser refeita com amor, com bondade. A luz tem que chegar nas trevas e transformar as trevas em luz. Não as trevas aumentarem para querer tomar a luz. Né? Então, isso não vai dar certo. Então, vamos lá. Próximo. Então, mais uma vez, respiramos o mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, estamos sempre projetando os nossos reflexos e recebendo os reflexos de volta. Até que a gente queira olhar para eles. Próximo, Helena. Quero falar mais uma coisinha que me lembrei, posso? Tá bom, pode falar. Também uma maneira da gente enxergar isso, né, é prestar atenção naqueles acontecimentos repetitivos, né? A vida dá um recado, a gente não enxerga. Ela dá outro, a gente não enxerga. Ela dá outro, e ela fica mandando vários recados, e a gente não enxerga. E aí a gente fica, nossa, mas de novo isso acontecendo comigo, né? Sabe? De novo eu estou sendo xingado, de novo estou sendo humilhado, ou de novo, sei lá, qualquer situação, né? Esse de novo, então, esses acontecimentos repetitivos é uma ótima maneira também da gente se enxergar, né? Olha o que isso está querendo dizer, por que ainda está, enquanto a gente não aprender, aquilo vai continuar acontecendo, né? Até que a gente desperte para a vida, né? A Fabrícia quer falar, Jorge. Pode falar, Fabrícia. Ô, Jorge, eu estava aqui pensando assim, ó, se, né, nesse slide aqui, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, eu projeto, só para me corrigir se eu estiver errado, eu projeto, eu tenho dentro de mim os sentimentos e os pensamentos. E eu acabo criando imagens e eu projeto isso no campo que eu estou vivendo, seja ele qual for, no doméstico, no trabalho, enfim. Então, o princípio é só para entender com as minhas palavras, assim. É isso que eu quero, é só essa validação. Então, eu tenho os sentimentos e os pensamentos e eu projeto isso através das imagens e reverbero isso no meu campo, nos meus campos. É isso? Isso. Tá. Os seus arquivos, eles são feitos por imagens. Não é por som nem palavras. No futuro, a Claudine vai falar com isso, porque ela vai falar sobre o cinturão de imagens. Né? Então, o que você tem arquivado, quando você fala assim, ó, não gosto de fulano, primeiro vem a imagem de fulano, né? Depois você fala, não gosto de fulano. Então, você tem as imagens arquivadas naqueles arquivos do passado, que você está aprisionado. Então, quando vem essa imagem na cabeça, você fala alguma coisa. Não é? Vem a imagem do seu chefe. Se você gosta dele, você vai falar, pô, o cara é bem legal. Vem a imagem do seu chefe que você não gosta, aí você vai falar mal dele. Entendeu? Entendi. Só para complementar a frase, eu não gosto do fulano, porque a minha frase clássica é assim, eu não gosto que isso me irrita, é aquela característica na pessoa que me irrita. Aí esse é o meu pensamento, entendeu? A pessoa está refletindo
um conteúdo teu, né? Que você refletiu para ele, ele está voltando. Lembra, os dois são um espelho. Tá? Volta lá para o primeiro slide, Helena. Nós estamos no 10º. Aí, ó. Aí, ó. Você está desse jeito. Você está com o espelho na testa, sua mente, refletindo a imagem. E ele tem o mesmo espelho refletindo. Vocês estão espelhando um ao outro. Okay? Aí você fala, fulano me irrita porque quando ele faz isso. Na verdade, você não gosta do seu reflexo. Né? Então, você poderia estar falando assim, toda vez que eu lembro que eu tenho esse defeito, me irrito. Porque esse defeito é meu. Mas olhar para ele me irrita. Eu não quero olhar para o meu defeito. Entendeu agora? Entendi. E o Só sentimento que, que veio... como você não quer assumir, você fala, fulano me irrita. Não, você poderia falar o contrário, não é? Puxa vida, esse defeito, essa sombra minha, toda vez que eu olho para ela, eu me irrito. Esse seria o certo. Deu para entender agora? Nossa, é outra virada de chave, assim, é outra face da moeda, por exemplo. Mas é a Sim, verdade. Você está assim, ó. Você sim. está com o espelho na testa aí, ó. Tá vendo Eu acho os que eu não vou olhos mais me ali? irritar com ninguém agora. Vou ficar bem quietinha na minha e falar, opa, estou me irritando, isso aí é meu, eu tenho que corrigir. Não, você precisa identificar o que é, não é? Qual é a sua sombra que te irrita quando você olha para ela? Não é simplesmente passar por cima. Você precisa ver, olhar e amá-la. E aceitar você como você é. Não é aí você está fugindo de outro jeito, né? Nunca mais me irrito com ninguém porque... Não, tem que olhar e identificar o que é. O que é essa parte da sombra? O cara é arrogante? O cara é dono da verdade? O cara é depressivo? O que tem nele que te irrita? Ele é invejoso? Ele é bonitão e te irrita porque ele é bonitão? O que tem nele que te irrita? Você precisa identificar isso, porque isso é você. É você. Quando você identificar e você aceitar isso, aí nunca mais você vai se irritar. Aí sim, nunca mais você vai se irritar. Tudo Jorge, bem agora? Oi. Sim, sim, perfeito. a Tati quer falar também, a Tati Rocha. Opa, pode falar, Tati Rocha. Não, eu acho que o que eu ia falar antes ali, tu acabou respondendo para a Fabrícia, e só para complementar, é algo que a gente não gosta no outro e que existe dentro da gente, né? Então, na verdade, a gente não gosta na gente, que foi o que vocês estavam conversando, e a gente não gosta da gente por causa de uma imagem de perfeição que a gente criou da gente. Ou seja, a gente criou uma imagem de perfeição que ela é completamente distorcida, e aí ter aquele, entre aspas, defeito, ter isso dentro de mim faz com que eu não me ache perfeita. Então, eu nego, né, aquilo ali que existe dentro de mim. E outra coisa que eu ia falar é que a gente faz tanto isso, né, porque é um ciclo repetitivo, a gente... como quando tu perguntou aqui quem é que, naquele slide ali do espírito amigo, quem é que faz isso, né? Quem é que todos os dias para se questionar e tudo mais? Os microfones ficaram todos fechados aqui, né? Inclusive o meu. Então, é porque a gente realmente não faz essa análise, né, de situação por situação que acontece no nosso dia a dia, e com isso a gente vai vivendo todos os dias da mesma forma, a gente só vai mudando cenário. Mas a gente repete os ciclos, e é justamente por isso que a gente repete os ciclos, porque acontecem esses tipos de coisa, causam frustrações dentro da gente, né? Enfim, porque a gente nunca tem ali, como ele falou, os resultados que a gente quer, e nem vai ter, porque vai estar fazendo sempre a mesma coisa. Então aí a gente se frustra, vive sempre as mesmas situações e acha que o mundo é só isso. Ponto. Enxerguei o mundo dessa forma e acho que o mundo é só isso. Então, se existe um circuito fechado, sou eu na minha ignorância, sabe?
É isso É aí, isso que eu queria perfeito. falar. Muito bom, Tati, muito bom mesmo. Vocês lembram das aulas, os primeiros textos que a Cris recebeu? Tinha um texto que falava sobre ego, e tinha um texto que diz assim: as sombras que são negadas pelas máscaras imprimem uma força de inércia, congelando o ser naquele modelo de personalidade. É o que você acabou de falar. Você nega tanto a sombra, nega tanto e fixa tanta máscara que você fica ali, ó, presa naquele modelo. E aí você realmente não aceita a sombra. É tudo que você falou. Muito bom. Muito bom, Tati. Parabéns. Mais alguém quer falar? Então vamos lá. Ninguém pode ultrapassar de improviso. Veja, não existe improviso. Tá vendo, Fabrícia? Não tem improviso. Ah, não vamos irritar mais. Jorge, Ah. a Maria Laura queria falar, querido, desculpa, eu só vi agora. Oi, Desculpa. Maria. Que prazer vê-la e falar contigo. Oi, Ou a amigo. Tati, né? Ou a Não Tati. sou eu, é a Maria. Tá Boa bom, noite, Maria. gente. Boa noite. O que eu queria comentar até foi uma coisa que a gente já conversou faz muito tempo sobre a essência disso tudo, sabe? E isso ficou muito nítido agora nessa fala da Tati pra mim. E tipo, que a gente se aprisiona tanto, e aí depois tu falou assim, da inércia. E eu lembro que eu ficava me questionando muito e até conversei contigo sobre por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente escolhe isso? Porque isso é uma escolha. E é um movimento, esse circuito fechado que a gente conversa, ele está muito ligado com a essência do ego, né? A dualidade, ela deixa isso muito clara. Se Deus é a aceitação, o invertido disso é a negação. Então, o ego nunca vai se autoaceitar. Ele sempre vai se negar, independente do fragmento do espelho que tu escolha ver, né? Escolha usar. Então, não importa se tu esteja com raiva, daqui a pouco tu vai negar essa raiva, aí tu vai negar o outro fragmento que tu enxerga, tu vai negar aquilo, tu vai negar aquilo, porque ele se nega, ele se autodestrói. Então, isso é muito interessante lembrar que a essência dele é isso. Então, quando a gente estiver nesse movimento, ou a gente conseguir, por um fragmento, enxergar um movimento de negação, a gente já sabe onde a gente está escolhendo. E sabendo onde a gente está escolhendo, a gente faz todo esse movimento ao contrário que o Jorge está falando para a gente. Então, obrigada, amigo. Isso aí. Perfeito, Maria. Parabéns. Então vamos lá. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além dos círculos de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, nós estamos sempre ali espelhando a nós mesmos, e o outro está espelhando a gente também, e cada um olhando para si e apontando o dedo para o outro. Né? Não tem como, gente. Você está permanentemente num sistema de permuta. Você está colocando reflexos, recebendo reflexos, e todos eles são teus. Nada é culpa do outro. E aí tem o Evangelho, né? O Evangelho fala sobre isso. Põe aí, próximo, Helena. Que ele fala do argueiro e a trave no olho, não é? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Olha que maravilha! Como você vê o reflexo lá e não vê o reflexo em você? Não é? Ou como é que diz ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tende no vosso uma trave. Hipócrita. Tirar primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como eu deveria tirar o argueiro do outro. Então, cuida do teu reflexo, depois você vai ajudar o outro. Olha que maravilha. Explicadinho através dos reflexos. E aí ele continua lá, próximo elemento. Ainda é evangelho. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro, antes de vermos o mal que está em nós. Olha aí, ó. Nós estamos projetando, mas estamos apontando o dedo para o outro. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver
ver seu interior no espelho. Olha o espelho aí. Ó. Então, para mim enxergar a mim mesmo, eu preciso olhar para o meu espelho, que é o irmão que está refletindo a minha imagem. E aí ele continua, como disse a Maria, né? É o ego, é o orgulho, que induz a gente a dissimular, a gente dizer que é o outro, que não é a gente, que não sei o quê, o outro é o culpado, o outro é que não presta, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas você está falando de você, é um reflexo teu. Ficou claro, gente? Olha como o evangelho se encaixa. Vamos lá, próximo. Sim, Jorge, está bem que está cada vez clareando mais, né? Cada vez ficando mais claro. Muito bom. Então vamos ver o que é um reflexo, o que é o refletir. Reflexão, aí tem que entender que reflexão aí não é aquela que você fica imaginando. Reflexão aí é o refletir, é o espelho refletindo, não é? Reflexão é o compartilhar dos conteúdos psíquicos e espirituais com as pessoas e o campo que você está lidando. Então, você pode estar falando qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer momento. Você está refletindo um conteúdo teu. Agora ficou mais claro ainda, não é? E com os campos familiares, o campo da cidade, o campo do centro espírita, da igreja que você frequenta, o campo social, do clube que você vai, dos amigos que você tem. Em todos os lugares você está refletindo. Ô, Jorge, inclusive a neurociência fala bem disso também, sabe? Que a gente consegue, né, estudando um pouquinho, apenas conversando com uma pessoa, a gente consegue buscar muitas informações nossas através dela, né? Porque a gente consegue Não, chegar, né? Por isso que eu digo assim, tá tudo interligado, né, Jorge? É tudo muito. é. Todos falam a mesma coisa, em campos diferentes, mas se fala a mesma coisa, né? Muito interessante. Eu acho que você consegue aprender muito com ela, mas você vai aprender muito mais com o que você está dizendo para ela. Porque você vai falar de um reflexo teu. Então, vamos dizer assim, eu falo assim, nossa, a Helena é muito simpática. Então, eu estou aprendendo sobre um conteúdo meu, não é? De ser generoso, de ser bondoso, de ver as qualidades boas da Helena. Mas eu posso falar, a Helena é uma chata, uma invejosa. Eu sou invejoso e eu sou chato. Então, eu não tenho misericórdia, eu não tenho compreensão, eu não tenho bondade. Estão percebendo? Tudo que você fala para o outro é um reflexo teu. Se você der um conselho para alguém, a pessoa que mais precisa daquele conselho é você. Então, você perguntou aquela hora, posso fazer um conselho para aquele marido que bebe, que é mulherengo? O conselho que você der para ele é um conselho que você precisa. É teu. E a crítica que você fizer para ele, você está fazendo a você mesmo. Tudo é você. Tudo é cada um de nós. Entendam isso. E tudo que o outro falar para você, serve para você também. É para E ele e é aí, para mim, né? isso aí é complementar. Tá? Serve para você e serve para ele. Aí ele transforma-se em complementar. Muito interessante. Então, gente, vamos ver o que é uma reflexão aí. Próximo. Vamos estudar um caso aí. Aí deu, porque deu um problema no computador, o outro ficou para baixo. Né? Então, onde nós vamos refletir? Na casa, no casal, na família, no ambiente profissional e no meio social. Todos os lugares você está refletindo. Próximo, Helena. Então, vamos pegar um caso de um casal, não é? Uma reflexão dentro de um casal. Onde você tem um homem avarento e você tem uma mulher perdulária, uma mulher que gasta muito. Normalmente, são antagônicos, não é? No casal, um projeta a sombra do outro. Eles podem, em determinado momento, se equilibrar, que nem o avarento e a perdulária
o cara que quer economizar e a mulher que quer gastar, eles podem se encontrar em algum nível e se equilibrar, ou não. Entende? Mas um vai estar refletindo o conteúdo do outro, que é antagônico, né? As sombras não se combinam. Então, vamos lá. Próxima, Helena. Então, mas o que eles estão refletindo? Eles estão refletindo a ganância, ou o apego ao dinheiro, não é? O homem, como avarento, ele tem apego ao dinheiro para guardar, e a mulher tem apego ao dinheiro para gastar. Então, o que eles refletem, na verdade, da personalidade de cada um, é a ganância, é o ter o dinheiro, com objetivos diferentes. Volta lá. Não, antes, Helena, calma. Calma, Helena. Então, você tem aí um joguinho, não é? A ganância, ela vem também da busca de segurança, não é? Ele quer ter segurança guardando dinheiro e ela se sente segura gastando, porque ela se sente aceita por todo mundo. E ela se sente feliz assim. Então, cada um com o seu motivo, mas a reflexão é igual. Tudo bem? Deu para entender agora, gente? Na Amigo, verdade, ambos demonstram apego ao dinheiro, no caso, né? É o apego, Isso, na verdade, também que está por trás, tanto de um quanto de outro, né? isso. Cada um quer ter a ganância de ter, né? Do apego de ter o dinheiro. Mas um é para guardar e o outro é para gastar. Mas a reflexão é a mesma. Jorge, Ah, oi. eu tava. Esse exemplo que tu deu foi tão bom, porque aí a gente consegue ver bem o porquê da raiva, né? O porquê de. Isso, Porque você, num primeiro momento, não consegue entender, porque com uma visão limitada do fragmento, tu acha que a pessoa é completamente diferente de você, né? perfeito. E ela é igual, né? Ela é igual, só Igual. que em polos diferentes. Por isso que dá tanta raiva, né? Por isso que estresse incomoda e você quer se afastar e tudo. Porque parece, Isso, num primeiro momento, que a pessoa está agindo diferente, né? Olha, ela está isso. gastando um monte e eu tô aqui querendo economizar. Mas é a mesma coisa, né? Aqui ficou muito claro, muito bom. Então, você vê como o Emmanuel diz, o reflexo está na base da vida. O reflexo está na base do relacionamento. Que se eles não investigarem, não tiverem uma investigação mais profunda, eles não conseguem. Aí eles podem viver uma vida de aparência, eles podem se equilibrar, um aturando o outro, né? Olha, vou ficar com ela, né? Ela vai ficar com ele, por comodismo, por alguma outra coisa, se equilibra e continua. Mas o relacionamento não se aprofunda, ele fica superficial. Aí vai para o próximo. Então, Emmanuel continua dizendo, né? Que o casal fica interdependente, porque é o mesmo reflexo, né? Então, um depende do reflexo do outro, e há uma repercussão, o reflexo se repercute no casal, né? Então, eles ficam presos dentro de um círculo, Sim, e sem evoluir. olha como é maravilhoso que até aí tem o equilíbrio, né? Porque É, sempre um vai achar o contrário do outro para dar o equilíbrio. e um está refletindo o mesmo conteúdo que o outro. Que é isso aqui, próximo, Helena. Que aqui está. Aí você tem uma máscara, uma mulher sorrindo, né? E o reflexo mental dela é outro. Né? Não é? Você tem um casal ali que pode viver ou brigando ou se relacionando bem, mas o reflexo mental está na base ali, ó. E eles estão se aturando, né? Aí tem o próximo caso, do ciúme. Aqui que entra a pergunta da Fabrícia, né? Então, você tem um homem que é ciumento e uma mulher que é indiferente, não é? Que quer usar a liberdade aí no sentido de fazer o que ela quiser.
Não é aquela liberdade que vem do amor. Porque nesse caso aí não existe amor. Nenhum dos dois quer ter um compromisso mais profundo. Não é? O homem, ele está junto com a mulher para controlar ela, e a mulher está junto do homem sem compromisso nenhum. Ela quer fazer o que ela quer, independente se ele gosta ou não. Então, você tem aí dois seres que não estão nem aí para compromisso, para um relacionamento mais profundo, para o amor, não é? Para que o casal seja afinado dentro de compromissos sérios, dentro de uma afinidade que vem ali do amor, da compreensão, da bondade mútua. Você tem ali dois seres que vão ficar sempre em luta, né? Brigando, porque a base, né, da reflexão é nenhum dos dois quererem um relacionamento sério, um relacionamento baseado no amor, na compreensão, na bondade. Tudo bem? Então, você tem também uma questão do trabalho, né? Vamos dizer que você tem um chefe que ele seja preguiçoso, procrastinador, não é? Deixa tudo para depois. E ele reflete isso no campo. E o campo, que é o trabalho, assimila esse reflexo dele. Então, ele só contrata funcionários, ou os funcionários que estão aí recebendo essa carga dele, todos também ficam preguiçosos, todos tendem a procrastinar o serviço. Mas o chefe, ele não quer olhar para a sombra dele. E o que é que ele faz? Ele vai recriminar, ele vai brigar com os funcionários, obrigando ele, querendo que eles trabalhem. Mas a base desse relacionamento de trabalho é a preguiça, é a procrastinação, que é do chefe. Mas o chefe não quer olhar para ele. Então, ele recebe o reflexo dos funcionários. E os funcionários recebem o reflexo dele. E todo mundo passa a ter o mesmo comportamento. Na verdade, esse chefe atrai. Ele já atrai. Ou ele põe a informação no campo e o campo assimila a informação dele. E aí atrai esses Lembra que nós estamos influenciando, sendo influenciados. Ele, como tem mais poder, ele influencia o campo. E o campo assimila o reflexo dele. Ou as pessoas também já vão trabalhar ali com lei da atração, né? Já tem a possibilidade deles serem preguiçosos, de adiarem todos os compromissos, de não quererem fazer na hora. Tudo bem, gente? Está dando para entender aí? Oi, gente. Vocês não falam? Cadê a Vânia? Vânia, deixa eu ouvir sua voz. Fala alguma coisa aí. A Cláudia não está falando nada. Oi, Jorge. Estou ouvindo, sim. Fico só na ouvidoria agora. E aí, está tudo bem? Está dando para acompanhar? Tá, estou conseguindo acompanhar, sim. Está bem interessante, bem legal. Tem alguma dúvida, não? Por enquanto, não. Como eu te falei, estou ouvindo, então... Então, tá bom. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu olhe para uma pessoa, para o João, e eu digo assim, João é muito vaidoso. Puxa vida, e eu começo a criticar João para todo mundo. Tá vendo, João? O cara é vaidade pura, só quer saber de se mostrar. Mas o conteúdo que eu tenho, porque eu percebo isso no João, também é vaidade. Então, nós temos duas situações aí. O João, ele é um vaidoso assumido. E eu sou um vaidoso enrustido. Eu uso uma máscara para esconder a minha vaidade. Mas critico a vaidade do João. O João não, ele assumiu. A personalidade dele, ele assumiu. É uma personalidade vaidosa. Ele vive como vaidoso. Eu não. Eu escondo a minha vaidade. Eu uso uma máscara para criticar os outros. Veja, e a gente é capaz de estar fazendo isso o tempo todo. Não, e ainda se acha melhor por achar que não vai daquele jeito. Esse que é o pior. Claudine, eu tenho a impressão que você está adorando a aula, viu?
Eu tô até anotando aqui, ó, já para minha aula, vou puxar aqui teus conteúdos. Então, todo mundo entendeu o caso do vaidoso? Helena entendeu? Fabrícia? Maria? Não sei mais que está Itinelli, tudo. Entendi sim, Jorge. Não, tá aí, como eu te falei, cada exemplo vai clareando mais, né? Isso serve para tudo, na verdade, né? Tem aquela pessoa que ela se faz de humilde para criticar a arrogância do outro, né? Mas se ela está criticando é porque, na verdade, a arrogância está nela e ela está usando uma máscara de humildade. Ah, não, eu sou humilde. Me acho Exatamente. humilde, né? Mas, na verdade, se ela está enxergando e criticando a arrogância do outro, é porque é um conteúdo dela, né? É. Como eu disse no Então, início, né? A gente perde muitas oportunidades, né? a Diariamente, todo mente, o tempo, né? a mente só percebe a própria reflexão, não é? Você não sabe o que tem dentro do outro. Então, quando você percebe algo no outro, é porque você é assim. Então, por isso que o Evangelho Maria diz, não julgues, julgue a você mesmo. Você lembra esse trecho do Evangelho? Então, a indulgência, né? Antes de ser rigoroso com o outro, seja rigoroso contigo. Não Eu julgue até o vou outro. dar, Primeiro, julgue o que você está falando. eu vou dar até um exemplo, assim, que daquelas coisas que a gente não enxerga, mas quando a gente não enxerga, vem alguém e esfrega na cara, né? É, Um dos médicos da minha mãe, ele é meio bipolar, sabe? Olha só. Tem dia, eu tenho que ir para o consultório rezando, porque tem dias que ele está muito bem, tem dias que ele está um caos, uma grosseria pura, sabe? Aí eu comentando com meu irmão, né? Aí diz o meu irmão assim, ué, isso é uma característica da nossa família, todos nós somos bipolares. Então, assim, sabe, quer dizer, por que que eu vejo isso nele, né? Porque está em mim também, né? É uma é coisa você. é tão simples, na verdade, da gente observar e a gente se nega, né? Muito impressionante. E ainda, como diz a Claudine, ainda se acha no direito de criticar porque ele é bipolar, né? Olha que loucura isso, né? Então, mas a gente não quer ver, né? A gente não quer olhar para a nossa sombra. A gente não quer resolver o problema. A gente quer fugir do problema. Tem que resolver. Então, a vida realmente é o que você falou. Vai esfregando na cara, né? Vamos para o próximo, Helena? Esse é bem legal, gente. Então, vamos colocar aqui, ó. Em todos os domínios do universo, vida após a influência recíproca. Tudo se redesloca e renova sob o princípio de interdependência e repercussão que nós já explicamos, né? Uma mente repercute na outra e vão trocando os reflexos. O reflexo emboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então, vamos entender isso aqui. Um casal tem um reflexo, não é? Que gera uma emoção. Então, um dia ele olha para a esposa olha para ele e ela diz, puxa, acho que fulano está me irritando, né? Aí você tem a emoção. E ele olha para ela e fala, pô, ela não tem paciência. Aí já criaram uma emoção. Da emoção vai para a ideia, né? Qual é a ideia? Ele diz assim, ela não gosta mais de mim, eu vou me separar. E ela diz, puxa, ele é muito indiferente, né? Tudo que eu faço ele não gosta. Aí já tem uma ideia sendo plasmada. A partir dessa ideia, você vai sentir, pensar e se comportar como ela diz. Então, todas as moléculas do seu corpo, todas as células do teu corpo, todo o seu perispírito, tudo em você vai funcionar a partir dessa ideia. Você vai ficar doente ou saudável a partir dessa ideia. Que é só um reflexo, que é só uma emoção. Então, a ideia vai determinar a atitude a palavra, e a palavra você vai fazer uma ação. Então, atitude, palavra e ação é um reflexo mental de uma emoção que virou uma ideia. Pode ver, toda vez que você tem uma ideia, um pensamento uma ou duas vezes, não tem como, você vai se comportar como aquele pensamento. Você vai falar aquilo que aquele pensamento está dizendo que você falar. Ou não é assim? E você passa a sentir e tudo mais. E tudo vem de um reflexo, que vira uma emoção, uma sensação, que aí se transforma numa ideia. Fulano não gosta de mim. Pronto. Não está lá em hábitos mentais, Helena? Cria a ideia e vive essa ideia como se fosse verdade. Não é? Sofre, cria, Sofre, sofre,
chora, se descabela por uma coisa que tu mesmo criou, uma coisa que não é verdade, que não vai acontecer, mas tu está aí sofrendo, né? É bem isso. Ok, então tá aí. Então, assim, as brigas de casal começam assim, um reflexo que vira uma emoção, daqui a pouco os dois estão discutindo, daqui a pouco tem uma ideia, vou me separar, vou largar, eu gosto, e aí vira uma atitude, uma palavra, e depois, uma hora, vai acontecer. Tá, mas vamos lá, meu amigo, como frear isso então? Onde frear? Você tem que mudar o reflexo, você tem que perceber o reflexo, né? Entendeu? Se Tem que chegou na mudar. ideia, você para a ideia, olha aquela ideia, raciocina, você tem que discernir sobre ela, saber se ela é boa ou não, que conteúdo mental ela vem. De qual conteúdo mental? Ele é positivo, ele é negativo? Está de acordo com o Evangelho de Jesus? Tem amor? Tem caridade? Tem bondade? Tem misericórdia? Se não tem, deixa para lá. Mas vai continuar vindo, porque se o meu marido, por exemplo, está refletindo, está emitindo aquele pensamento, aquela ideia, eu vou continuar recebendo influência igual dele, não vou? Não, se você tiver domínio e você tiver presente no seu mundo, você não recebe reflexão de ninguém, nem sugestão, nem nada. Porque você tem capacidade de discernir, você tem inteligência. Se você criar um espaço entre um pensamento e outro e começar a discernir, a compreender e a modificar o pensamento para um novo, ninguém consegue fazer nada com isso. Vamos Entendi. dizer que você chega em casa e seu marido fala para você: onde você esteve? Que essa é a hora de chegar. Aí vem aquele impulso, aquela emoção forte, né? Que vem de um conteúdo mental. De falar para ele: vá para aquele lugar. Aí você se respira, se acalma, faz uma oraçãozinha, não é? E diz para ele: eu estava em tal lugar, acabei de chegar, vou tomar um banho, vou fazer aquilo, e pronto. Se ele Uhum. continuar lá, você continua orando por ele. Só que você não entrou na mesma vibração que ele, não é? Você não deixou que a emoção vir e dê uma atitude da palavra uma ação. Isso é sabedoria, Aliás, né? você modificou todo o padrão vibratório da casa. Muito bom, Jorge. Muito bom esse exemplo. Próximo. Vamos ver se a gente acaba hoje. Aí ele explica aí, Helena, quando coléricos, irritadiços, agressivos, ásperos como os outros, criamos por atividade reflexa. Olha aí, ó. Quando você é colérico, irritado, agressivo, qual é o reflexo disso? O desalento, a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Então, a todo processo irritado, eu crio uma situação ruim para mim. E quando generosos, compreensivos, a sua resposta estava aí. Prestimosos, úteis como aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, alegria, tranquilidade, segurança e bom para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Você cria o impulso que você quer. Né? Você tem condição de gerar uma situação nova a cada momento. Entende? A partir do reflexo que você está recebendo. Ok? Então, agora, o que você não pode é ficar dentro do condicionamento, dentro da mente mecânica, repetindo os mesmos conteúdos e fazendo as mesmas coisas. Próxima, Helena. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, há experiências que não é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos dos nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando em temas da nossa luta, as quais se nos associa à mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações mentais dela mesma. A maneira de tartaruga, que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Isso é do Emmanuel, está em Pensamento e Vida. Então, todos os seus reflexos repetidos, vai repetindo, vai criando associação. Então, você vai ficar ali, o nome que a Claudine adora agora, que é no cinturão de imagens e dentro da mente mecânica, de uma carapaça. Amigo, eu descobri que eu sou uma tartaruga. Olha, que se isola e refugia.
dentro das suas próprias criações mentais. Mas você pode fazer outras criações mentais. Essa é que é a beleza da vida. Você não precisa se sentir confortável nessas criações mentais. E nem ter medo delas. Você pode, a partir delas, como você disse antes, né? A partir da dualidade delas, criar outras criações mentais, outros reflexos mentais. Esse é o que você veio fazer aqui, Claudinho. Evoluir. Você e todos nós. E para isso você tem a próxima vontade. Então, o Emmanuel diz, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, presta atenção que isso aqui é importante, ela não consegue impedir uma reflexão mental, quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina. Aí entramos nos objetivos da nossa aula. Disciplina mental. É o que a gente precisa. Então, a gente não pode impedir que a sombra que está desgovernada, que os reflexos venham, até mesmo que estamos em sintonia, recebendo e dando. Mas eu posso criar uma disciplina mental daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. E do novo que eu quero. Não é como disse a Claudine, passado e presente e futuro estão no presente. Então, eu recebo o impulso do passado e vou me movimentar para o futuro. Pego o novo e vou começar a fazer novas criações mentais a partir do novo. É isso, gente. Simples assim. Não dói nada. Agora, se não tiver calmo, se não tiver manso, se não tiver com a atenção, a percepção voltada para você mesmo, na identificação desses conteúdos, se não souber pegar esse manancial de informação que está em todo lugar o tempo todo, então você está perdendo tempo. Não é? É como eu falei, tudo que você fala para o outro, você está falando para você mesmo. Tudo que o outro fala para você é complementar. Serve para você e serve para ele. Em todos os momentos. Se você vê televisão, você vai se identificar com qualquer coisa. Um amigo, a esposa, o marido, a mãe, o pai, a família, o trabalho. Tem gente dando informação o tempo inteiro daquilo que você tem que transformar, das criações mentais que você está habituado a ter, da mente mecânica que você está, dos conteúdos mentais que você está aprisionado e de como você precisa transformar isso. Agora, precisa usar a vontade. Primeiro para disciplinar, colocar ordem na mente. E depois para dar um impulso novo. O novo é que é importante. O velho é só uma informação. Próximo, Helena. Eu só gostaria de colocar assim, a gente não tem controle, talvez, do que acontece à nossa volta, mas a gente tem controle sobre como a gente vai reagir àquilo ali, né? Essa Que que é a a gente não virada tem da chave, também. né? Que a gente não tem também. Oi? A gente não tem controle nenhum, nem sobre a nossa reação, nem sobre nada. Ah, mas eu digo assim, a questão do estar atento justamente para isso, para fazer essa virada, né? Para receber essa informação que, como tu falaste, é uma coisa velha, né? Que provavelmente eu já respondi, já reagi daquela maneira muitas e muitas existências, por isso que ela está encravada em mim, né? Mas é pegar aquilo ali e devolver, quer dizer, colocar em uma informação diferente, né? É De nesse forma não sentido só que eu estou. nova, a partir dela, porque tudo é Sim, continuidade. Né? sim. Primeiro você tem um autocontrole, um autodomínio, uma disciplina mental daquilo que você quer e não quer. A partir dali você tem informação de como você agiu, como você é, como você está vivendo, das suas próprias criações mentais, dos seus reflexos, e aí você faz uma criação mental nova. Sim. O novo sempre é evangelho. O novo sempre é o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a generosidade, a fraternidade, o auto-perdão, a indulgência. Esse é o novo para nós. Em todos os momentos. Se a gente não usar disso, eu não reúno os fragmentos na unidade de novo. Eu vou continuar fragmentando. Sim. Por favor, compreendam isso.
O que causa coesão, unidade, é o amor. Então, quanto mais você lutar com os fragmentos que são teus mesmos, você aumenta a desordem mental. Você aumenta o desequilíbrio em você mesmo, seja ele espiritual, energético, de consciência, físico, tudo. Você desequilibra absolutamente tudo. O que equilibra? É fazer o bem, é usar de bondade o tempo todo, de forma contínua. O que faz o dínamo gerar uma energia contínua? É você ser caridoso continuamente, não é no momento. Quando você faz o bem e você é caridoso e bondoso continuamente, você se equilibra. E aí você disciplina a mente, porque não há mais luta, não há mais disputa, não há mais conflito dentro de você. Você está simplesmente pegando e atraindo através do amor toda a sua sombra, todos os fragmentos que você não queria ver, não queria olhar, que você tinha raiva, irritação, mágoa, ressentimento, ódio, vingança. Você vai trazendo todos eles e vai amando cada vez mais e vai transformando a sombra em luz. E aí tua luz vai iluminar o seu mundo. Muito bom. A Fabrícia quer falar, Jorge. Vamos deixar ela falar. Então. Diga, Fabrícia. Fabrícia. Vamos à última, então, depois ela fala. Vamos. Eu estou vindo do quarto, não sei como é que está a internet. Não está dando para ouvir nada, Fabrícia, está muito baixinho. Acho que não era, Fabrícia. Então tá. Então vamos lá. Gente, aqui é um outro tipo de reflexo, que é o reflexo novo. Conexão ruim, ela está dizendo. Brilha a vossa luz. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilamos e repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de uma pedra valiosa incrustada no cascalho da furna, ou nas afractuosidades do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance em si mesmo o próprio brilho. É indispensável que desentrasse das trevas a custa do esmeril do trabalho, e aí a gente passa a refletir o espelho de Deus através do amor. Então, esse é o nosso trabalho, tirar a gente dessa situação das trevas. E só pode ser feito através do amor, através da bondade. Sejam bondosos o dia todo, continuamente. Amem continuamente. Aceitem, prestem atenção, aceitem o outro exatamente como ele é, sem querer mudá-los, sem julgá-los, sem condená-los, sem criticá-los, e sem ter expectativa nenhuma de que ele vai fazer o que você goste, de que ele vai ser a pessoa que você quer que ele seja. Nada. Você vai amá-lo e aceitá-lo do jeitinho que ele é. Do jeito que ele é. E você vai tratá-lo com bondade e respeito. Vai vê-lo de forma perdoada, porque você sabe que ele não pode agir diferente. E aí você vai amá-lo. Então você vai trazer um fragmento seu para dentro do seu coração, refazendo a unidade e fazendo que sua luz brilhe. Tudo bem? Tudo bem, gente? Esse slide fechou com chave de ouro, né? Já deu tempo, tá, Jorge? Só para avisar. 21h15. Mas é isso, a gente precisa retirando as camadas, né? As sombras para fazer a luz brilhar, né? Transformando cada sombra em luz, para que no fim tudo vire uma luz, né? Ok, perfeito. Chegaremos lá, né? Graças a Deus, a gente sabe que todos vão chegar, né? Isso é inevitável, né? Com a graça de Deus, a gente vai chegar. Quer fazer um encerramento, Claudine? Sim, posso fazer. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a espiritualidade por mais esse encontro, mais esse contato, por esse conhecimento, que a gente leve para os nossos corações toda a mensagem recebida na noite de hoje,
que a gente leve para o nosso dia a dia, que a gente passe a nos observar cada dia mais, poder perceber os nossos reflexos, poder entender o meio no qual a gente está inserido, que cada um possa levar para o seu coração e praticar tudo que aqui foi nos concedido. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje o perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, mas livre-nos de tudo aquilo que for mal. Em nome de Deus e da espiritualidade aqui presente, encerramos a aula de hoje. Obrigada.